Fazer pra vocês uma comparaçãozinha da Irlanda com a Bélgica. Morariam na Bélgica? A resposta é: As pessoas parecem ser muito mais amigáveis aqui do que na Alemanha. deu pra perceber, tem bastante imigrante. Os próprios irlandeses perguntam por que Irlanda, que é muito caro, o custo de Muito vida. caro e só chove, pagam muito imposto e aqui aparentemente também. A gente quase chorou olhando hoje os apartamentos pra falar pra você. Ele abriga as pessoas, digamos assim. Ele aceita que a gente não sabe falar a língua deles, diferente da França. O povo da Bélgica é um povo que não é muito levado a sério. E pra finalizar, a gente vai falar uma coisa que a gente adora. É, muito importante pra nós. Hello! Diretamente da Bélgica! Bruxelas, para ser mais exato. A gente agora vai continuar a saga. A gente começou com a Alemanha e vamos continuar por cada país que a gente vai. Nós vamos fazer uma comparação. Vamos Exato. falar ponto positivo, negativo, do que a gente achou. De todos os pontos que a gente vê de diferença entre a Bélgica e a Irlanda. Claro, isso é um ponto de vista muito turístico, né? Tipo, no sentido de que a gente veio aqui, ficou um final de semana, por exemplo, não tem como saber muita coisa. Exato. É diferente turistar e morar. Então é só um feedback do que a gente viu até agora. Estamos aqui no meio da rua, tá? No meio da Buvuca, a gente falou assim, ó, nossa, a gente tá achando a Bélgica mais tranquila, mas é porque a gente não tinha vindo no final de semana. A gente Hoje chegou é numa... sábado. Exato, a gente chegou numa quinta-feira, sexta-feira a gente tava passeando por aí no meio da chuva. E que chuva! A gente pegou uma chuva, a gente passou um frio. Mas, enfim, achei que era pra nós. Né? Tava falando, eu não tô gostando desse ângulo aí que você tá fazendo. Bom, a gente veio pra Bruxelas na quinta-feira, como a gente já disse. E no fim a gente acabou conhecendo apenas uma cidade da Bélgica. Então nossa comparação vai ser apenas com Bruxelas. A primeira coisa que a gente já pode falar de cara é a questão do tempo. Ontem a gente pegou uma chuvarada desgraçada. E a gente tá achando que o clima aqui é um clima meio irlandês. E pelo que o cara do tour que a gente fez falou, a gente fez um walking tour, ele falou que aqui tu não pode se deixar abalar pela chuva, Que porque chove chove demais. E é bem... Gente, o tempo aqui é louco, igual da Irlanda. Tipo, do nada tá chovendo, daí do nada um sol, aí faz 1000 temperaturas, não temperaturas, né? Porque a temperatura vai ficar fria igual. Mas enfim, tava ventando um monte, aí daqui a pouco chuva, daqui a pouco sol, então é louco igual a Irlanda. E falando em Irlanda, olha ali o que a gente avista, Guinness. Não dá pra ver, mas tem um Irish pub ali. Ai, meu Deus, você é péssimo videomaker, cara. Pelo amor de Deus. Ali, ó, vou mostrar o negocinho da Guinness. Tem um monte de Irish pub e isso diz muito da cultura do irlandês. Porque eles são assim, ó, Deus o livre, eles vão viajar. Preciso de um Irish pub. Eles precisam da comida deles, eles precisam da cerveja deles, eles não gostam de mudar, não gostam de experimentar coisa nova. Eles gostam da batatinha, do fish and chips e da cervejinha e deu. E com relação à comida, que é um dos pontos que a gente tem que comparar, nessa questão eles ficariam bem felizes, porque aqui tem um dos pratos típicos é a batata frita. E a gente provou e ela é bem boa. Muito boa mesmo. Mas, curiosidade, ela é frita na banha do pato. Agora eu vou contar pra todo mundo. Agora, se todos os lugares fazem assim, a gente já não sabe. Mas a gente tem um que a gente tem quase certeza que é isso. E tava muito lotado, então a gente não quis pegar desse, a gente pegou no normalzinho, a batata tava boa, a gente ficou satisfeito. Mas assim, ó, o que ganhou nosso coração foi o waffle. Nossa, gente, a comida aqui... A gente provou os dois tipos, os dois são maravilhosos, cada um tem o seu glamour. Comida típica que vai bastante batata também, né? Tipo, tanto que é batata frita. Tem um outro prato que tem batata também. Mas, enfim, o waffle é maravilhoso. Então, tipo, a comida já ganhou da Irlanda. Só pelo waffle. Só pelo waffle já ganhou, gente. A gente amou demais. E, enfim, daí o clima é parecido, como a gente já falou. Vamos pro próximo tópico, antes que meu braço caia. Uma diferença da polícia agora. Cara, a primeira vez que eu vejo polícia de bike. É verdade. Polícia de bike, não é brincadeira. Eles usam um chapeuzinho muito fofo, cara. Aham. E tá, o nosso próximo tópico é a língua. Porque quando a gente foi pra Alemanha, a gente falou assim, ó, não dá pra morar aqui por causa da língua.
É. A gente tava se sentindo perdidaço. Sim. Tipo, por mais que aí aqui os menus também são tudo em francês. Mas, cara, tu consegue entender alguma coisa. Se tu fala português, não é parecido. Não é. Eu não tô te falando que é. Mas tem algumas coisas, algumas palavras que tu consegue pegar. Porque algumas palavras vêm do francês. Então, tipo... E o francês veio do latim. Então tem algumas palavras que são parecidas. Numa frase que às vezes parece... Tipo, na Alemanha, que era totalmente desconhecido, aqui a gente pega e tipo, a gente entendeu meia boca, meio caminho andado, tá? Exato. Aí, sabe? A gente não sabe falar, não sabemos. Não vamos saber falar uma palavra, uma frase. Mas pelo menos a gente entende onde a gente tá, a gente não tá totalmente perdido, sabe? A gente não tem essa sensação de estar tudo perdido. E aqui se fala francês, Dutch, né, que é o que é holandês, e alemão. Só que o alemão a gente não escuta. E a segunda língua mais falada, na verdade, é o inglês. Sim, a segunda língua mais falada aqui é o inglês, depois do francês. Porque Dutch ninguém fala. A gente só escuta as pessoas falando francês e um pouco de inglês. Então, assim, é raro as pessoas falarem que não entendem. Às vezes um que outro não entende inglês, mas dá pra se virar, entendeu? Sim. Tu consegue uma comunicação muito mais clara do que na Alemanha, né, que a gente tá. Se tu tá vindo pra cá pra turistar, pode se sentir bem tranquilo que tu vai conseguir se comunicar em inglês. Porque a maioria dos restaurantes, tipo 99%, a gente não pegou um que não tivesse um menu em inglês. E assim, eu não sei a questão, tipo, pra vir assim, vamos morar aqui agora, como é que é pra conseguir emprego, sabe? Isso a gente não sabe, porque, tipo, eu só sei falar inglês, por exemplo, inglês e português. Eu não sei se aqui eu conseguiria emprego muito fácil. Principalmente em comércio, tá? Quando tu tá falando de comércio, tu tem que lidar com pessoas o dia inteiro, e se essas pessoas falam francês, tu tem que falar francês. Agora, se tu tá trabalhando numa empresa um pouquinho maior, multinacional e tal, tu presta serviço como eu acho que sim, daria pra se virar só com inglês. Principalmente nessa área de engenharia, que o pessoal precisa bastante de mão de obra. Eles estão dispostos a aceitar pessoas que não falem o francês. Então é por isso que a gente já meio que responde assim, vocês morariam na Bélgica? A resposta é sim. Mas tem a mesma coisa que a gente falou pra Alemanha, tem pra Bélgica. A maioria das pessoas falam inglês, falam. Mas talvez seja um pouquinho mais difícil de fazer amizade, sim. É aquele empecilho da língua. As pessoas parecem ser muito mais amigáveis aqui do que na Alemanha, por exemplo. E não sei se tão amigável quanto os irlandeses, porque os irlandeses são muito, muito, muito amigáveis. Então, não sabemos, né? Isso é a primeira impressão de turista, é meio difícil de tu conseguir dar uma resposta muito certeira. Deu pra perceber, tem bastante imigrante. Mas não tanto brasileiro. Não tanto brasileiro. A gente encontrou sim, mas não é uma Dublin da vida. A gente vê bastante gente do Canadá, principalmente da região de Montreal. Então, Quebec. Bastante gente da África, país da África, grande parte falam francês, muitos que falam francês, então tem bastante imigração pra cá também. E bastante gente do Japão e da China, que isso tem em todo lugar. Impressionante. Outro Irish Pub ali, ó, gente. Enfim, tá tendo Christmas Market. E é isso. É uma gracinha. A gente veio na época de Christmas Market, maravilhosa, inclusive, uma época muito boa de se vir. A gente deu azar que a gente pegou de altos dias de chuva. Mas esse é o inverno europeu. Exato. Olha a chuva agora. Quando a gente escuta falar Irlanda, né, as pessoas falam, os próprios irlandeses falam, nossa, mas aqui é tipo, porque Irlanda é muito caro, aqui é muito caro. Temos aqui se proteger da chuva. Até os próprios irlandeses perguntam por que Irlanda que é muito caro. Muito caro e só chove, é isso que eles falam sempre. É só isso que eles falam. Então aqui a gente teve uma experiência que a gente sempre vai pelo... A gente sempre vai pelo mercado e tudo mais. E, gente, a gente achou aqui mais caro. O mercado, sim, é mais caro. As coisas, no geral, lojas são mais caras, sim. O custo de vida, não sei te dizer se é mais caro ou não, tá? Porque a questão do aluguel
o aluguel aqui é muito mais barato. A gente quase chorou olhando hoje os apartamentos pra falar pra vocês. A gente pesquisa antes, né? É. Quanto que tava? 500? Um apartamento de 3 quartos no centro tava 1.300. E isso não paga o aluguel de 1 quarto em Dublin. Agora, 2 quartos, tipo um pouquinho mais afastado, 900. Quanto Nem que tava isso. aquele flat? Tinha um flat de 1 quarto por 500. Ai, cara, sei, muito bom, velho. Então, tipo assim, aluguel aqui é mais barato. Quer me dar? A gente fica trocando porque a gente fica com dor no braço. Isso, quando a gente fala custo de vida, envolve muita coisa. Mas a gente achou algumas coisas mais caras, umas coisas mais baratas. O salário mínimo aqui, comparado com a Irlanda, é mais alto. É mais alto, sim. Eu não sei te dizer quanto que eles pagam de imposto. Isso é uma questão que influencia bastante. Porque eu sei que na Alemanha eles pagam muito imposto e aqui aparentemente também. Mas a gente não sabe até quanto que eles pagam, sabe? E então, tipo, o salário mínimo na Irlanda tá tipo o quê? Se tu trabalha 40 horas, tá 1.700, né? Exato. E aqui tá 1.800? 1.900? 1.900. 1.900. Então, tipo, já dá uma diferençazinha aí no salário. A gente ia falar agora que aqui é uma vibe mais tranquila, né? Exato. Fala aí, amor. É diferente assim, ó, a Bélgica é um país que faz divisa com a Alemanha, faz divisa com a Holanda e faz divisa com a França. E eles têm a língua da França, eles têm a língua da Alemanha. Só que diferente desses países, o povo aqui, ele não é um povo nacionalista, sabe? Ele aceita quem vê de fora, ele abriga as pessoas, digamos assim. É, ele aceita que a gente não sabe falar a língua deles, diferente da França. Tipo, eles falam francês, mas eles odeiam os franceses. É um povo mais receptivo, basicamente isso. Então, E não é tão fechado assim. O cara que fez um walking tour com nós, ele falou que o povo da Bélgica é um povo que não é muito levado a sério, que não se leva a sério. Então aqui não tem o nacionalismo forte. E pra finalizar, a gente vai falar uma coisa que a gente adora. Muito importante pra nós, que a gente gosta muito, que é viajar. Aqui, assim como a Alemanha, a gente tá dentro do continente. Então fica muito fácil viajar. Daria pra pegar, tipo, alugar um carro ou então comprar um carro. Exato. Porque dá até uma vontade a mais de comprar carro. Porque na Irlanda é o lado contrário e a gente não fica muito empolgado com o fato de querer comprar um carro, né? Exato. E aqui é normal, estrada normal. E, tipo assim, horinhas tu já tá em outro país. Como eu falei, a Bélgica é um país bem pequenininho, que tá perto da Alemanha, tá perto da Holanda, tá perto da França, tá perto de tudo, tá? Então é um país bem localizado, então tu consegue conhecer várias culturas diferentes. Bom, então era isso, galera, tá? Era isso que a gente queria trazer pra vocês, uma comparaçãozinha assim. Da Irlanda com a Bélgica, das impressões que a gente teve nesses 3 dias que a gente passou aqui. Eu sei que não é o suficiente, a gente não morou aqui pra falar com propriedade, mas foram as impressões que a gente teve e a gente não entrou em coisas muito profundas aqui. Então acredito que aquilo que a gente falou seja, digamos assim, 90% de verdade. Nos corrijam se a gente estiver errado. Outra coisa que a gente falou do transporte, a gente não teve a gente não pegou muito transporte aqui, porque a gente ficou pelo centro. Exato. Mas o que a gente viu do aeroporto pra cá, que a gente pegou, muito pontual. Que já ganha da Irlanda, porque a Irlanda sempre tá ou tá atrasado ou tá adiantado, nunca tá no tempo. E o detalhe, Certo. tem 1000 opções para ir pro aeroporto. Tem, assim, ó, no mínimo umas 7 opções de meios de transporte para ir pro aeroporto. E agora, tipo, a gente tá indo de volta pra Irlanda, a gente tem 2 opções de ônibus pra voltar pra casa. Se Exato. a gente perder, perdeu, sabe? Tipo, a gente tá muito limitado na Irlanda. Eu acho que por esse vídeo era isso. Era isso, vamos ficando por aqui. Espero Dê que teu tenham like. gostado. Deem um like, se inscrevam no canal. E beijo e até a próxima.